Vai começar o programa Conectado com Thiago Reguini. A Claro, que leva a nova geração da fibra para a casa do Paulo, é também a Claro, que lidera centenas de projetos de energia limpa no Brasil inteiro. A Claro, que oferece o 5G mais rápido do Brasil para a Ana, é também a Claro, que ajuda o Mauro a gerenciar sua empresa. A Claro, que faz o Gabriel ter os conteúdos que mais ama, é também a Claro, que está ao lado da Larissa quando ela precisa. A Claro do seu dia a dia, é também a Claro, que faz coisas que você nem imagina e vai continuar trazendo novo de novo para você e para sua empresa. Conectado. Olá, bom dia! Está começando mais um Conectado comigo, Thiago Reguini, aqui na Rede TV. E o programa de hoje, né? Gente, o quê? Aquele clima de Copa do Mundo. Agora é pra valer, rapaz. Acabou o quê? Acabou o amistoso. A conversa agora é outra. Chegou a hora da bola rolar. Da emoção tomar conta. E a torcida brasileira o quê? O que mais sonha? Trazer o nosso Hexa. E hoje eu vou te mostrar a minha experiência em Nova York, uma das cidades sedes da Copa do Mundo daqui de 2026. E eu fui conferir de perto a expectativa dos estrangeiros. A energia já está tomando conta nas ruas. Vamos entender tudo sobre a maior Copa da história, conhecer as curiosidades e marcar os torneios dos jogos por todos os anos. Aprender uma receita especial para reunir a galera no dia dos jogos. E o quê? Acabar dançando. Com a música da nossa seleção. Aumente o volume, porque o nosso Conectado só está começando. Vem, é gol, é gol, gol, é do Brasil! Banaço de frango Aurora, presunto fresquinho, vambora. Churrasco na hora do jogo, já coloca a linguiça no fogo. Se tem Aurora, só melhora. Conectado. E para começar, eu embarquei para Nova York, uma das principais cidades que vão receber a Copa do Mundo de 2026. Cidade a respira futebol, pelas ruas, bares, pontos turísticos e entre turistas do mundo inteiro. O assunto já é só Copa do Mundo. E eu conversei com alguns brasileiros que vivem nos Estados Unidos, turistas e moradores locais, para saberem qual que é a expectativa desse evento que promete entrar para a história. Vamos conferir! É gol! Eu já tô aqui, caminho o quê? Minha bola imaginária, é gol, rapaz, é gol. Fala, amigos da Rede TV, nós estamos aqui em New York, a cidade que vai sediar a Copa do Mundo de 2026. E aí, vocês estão preparados? Será que como que tá a preparação aqui dos gringos? Será que eles são igual a nós brasileiros, torcedores fanáticos? Diz pra mim! Eu sou o time Brasil, e você? Vem comigo acompanhar tudo. De um povo era de um lado retumbante, e o sol da liberdade, raios surgidos, brilhou no céu da pátria nesse instante, gigantes pela própria natureza. Brasil! E olha só, que diretamente da Times Square nós já somos esse grupo aqui, ó, maravilhoso brasileiro. Tudo bem, bom dia. E aí, fala pra gente aí a preparação para essa Copa 2026. Nós vamos mandar o papo aqui, o Neymar vai pra Copa, vai trazer o Hexa pra gente, vai trazer felicidade pro povo brasileiro que merece, hein? É isso aí. É isso aí. E fala aí. Essa parte a gente vai ter que cortar depois. Vamos continuar aqui. Fala pra mim, o que você achou da escalação? Achei muito boa, né? Uma escalação. Era o que a gente estava esperando, né? Todo o povo brasileiro queria muito ver o Neymar em campo. E é o que vai acontecer, e ele vai trazer o Hexa pra gente, e vai todo mundo beber e ficar feliz. Isso aí, vai lá! Brasil! 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 E aí, será que o Brasil vai levar esse título de campeão? E será que aqui nos Estados Unidos tem muito brasileiro torcedor? Vem comigo acompanhar. Temos um grupo de brasileiros aqui, ó! Brasil! Volta aqui, mulher. E aí, tudo bem? Você é de onde? Tudo bem? Eu sou de São Paulo. São Paulo? É. Nós também somos de São Paulo. E aí, qual que é? Corinthians. Vai, Corinthians! Fala pra mim aí, chegou que dia aqui? Eu já moro aqui há 3 anos. Mora aqui? Eu moro em Rhode Island, E fala pra mim, é Brasil, né? Brasil. E diz pra mim aqui, qual que é a expectativa do pessoal? Porque é diferente do brasileiro, né? Lá o pessoal tá pintando rua, tá animado, tá? Aqui é um pouco mais tranquilo, né? Não, tranquilo não, a galera tá junto, reunida, churrasco, vai ser top a Copa do Mundo. Vai, Brasil! Vai, Vai, Brasil! Brasil!
mora aqui nos Estados Unidos mesmo. Fala pra mim, rapaz, qual a sua expectativa pra Copa do Mundo 2026? Tô muito empolgado agora que a gente viu que o Neymar vai, as expectativas sobem e é isso aí, né? Eu acho que dessa vez dá certo. O que você achou da escalação? Ah, eu achei que foi uma boa escalação do Ancelotti, acho que foi muito bom. Brasil, com certeza. Com certeza, sempre. Você vai assistir algum jogo? Vou assistir. Vou tentar assistir todos os jogos. Provavelmente eu vou estar lá no Brasil, eu acho que vou ver tudo. É isso aí, então. Vai, Brasil! Falou! Aqui tem um bando de louco. O clima aqui do brasileiro, aqui, ó. Não. Seu nome é? Rogério, mais um torcedor brasileiro aqui, hein? Fala pra mim, Rogério, como tá a expectativa, rapaz? O coração do brasileiro, independente do país que ele esteja, está sempre pegando fogo. Com uma vontade enorme de ver a seleção avançando. Há no nosso coração uma expectativa grande. Nós vamos surpreender aqui nos Estados Unidos esse ano. Com certeza, vai ser o Brasil na cabeça. A energia do brasileiro é diferente, né? Um pouco diferente, tendo em vista a diferença de país, de cultura, de ponto de vista, mas nós viemos para cá trazer uma energia, porque acreditamos que esse ano a gente vai completar o 6º título da seleção. Isso aí. Eu tô aqui com a minha bola imaginária para fazer meu gol da seleção. E você, hã? O clima da Copa do Mundo, as vitrines aqui de Nova York, a hora que eles estão aqui, ó, lotados. E o Brasil tá aqui, ó. Hã? Olha aqui, ó, Estados Unidos, Brasil, Argentina e Japão. Eu sou time Brasil com certeza. Nova York tá tomada a cidade, já tá naquela expectativa, hein? Você vai acompanhar tudo aqui com a gente na Copa do Mundo 2026. E eu já tô aqui, ó. Com a minha bola imaginária. Hello, my friend. Argentina. Brasil. Argentina, Brasil. Júnior, eu queria que você contasse pra gente aqui qual que é a sua emoção quando você foi um dos convocados. Diz pra gente aqui. Caramba, é emoção à flor da pele, né? Rapaz, agora uma das coisas que o brasileiro quer saber. E a Virgínia, como que fica? Como tá essa situação? Tá? Conta pra gente. Eu não acredito. Então eu tô tendo a honra de falar com esse rapaz aqui, que é o rei, é a lenda do futebol brasileiro, ou não, ou mundial. E aí, Pelé, expectativa para essa Copa do Mundo 2026 promete, hein, rapaz? Tá? Você como uma das lendas históricas de todo o futebol, tanto nacional quanto internacional, o que você diz pra gente? Qual o recado que você deixa para esses meninos sonhadores aí, para que a gente traga o Hexa dessa vez? Rapaz, eu preciso falar, seu cabelo tá bonito, hein? Se depender de mim, ó, o Brasil já ganhou. Fala, conectado! Vocês sabem que nós estamos aqui em Nova York, né? E olha como o Brasil tá dominando tudo. Olha isso aqui. Olha o uniforme da seleção brasileira. Olha os detalhes. Detalhe, tá? Aqui é o 5º andar da loja da Nike. Aqui na 5ª Avenida. Não tem ninguém, nenhum time tem isso aqui. Tudo dedicado ao Brasil. Olha isso aqui. O Brasil realmente tá dominando tudo. Nenhuma outra seleção, nada, não tem. Todo do Brasil. Tudo. Olha essa blusa que linda, da Jordan. Fora de série, hein? Meu Deus. Brasil, errou! Brasil, errou! Vai, Brasil! Vai, Brasil! Conectado! Brasil! Uhul! Conectado aonde? Na Rede TV. Conectado na Rede TV. Com o Thiago? Reguini. Com o Thiago Reguini. Conectado. Vamos falar agora sobre as curiosidades e histórias da Copa. Mas para entender o presente, também é importante voltar ao passado. Você sabe como surgiu a Copa do Mundo? Quais são as seleções que mais conquistaram títulos?
Quem foram os melhores ciclados que marcaram gerações? Nessa matéria nós vamos relembrar momentos inesquecíveis, finais emocionantes e curiosidades que fizeram a Copa do Mundo ser o melhor esporte do planeta. Bem, Dos campos mais empoeirados do Uruguai até os estádios modernos do Catar, a Copa do Mundo é, sem dúvida, a maior paixão do planeta. Em cada edição, a gente tem histórias de heróis improváveis, viradas que ninguém esperava e polêmicas que, de fato, mudaram o futebol para sempre. Mas você aí, sabe exatamente como tudo isso começou? Hoje, a gente vai mergulhar na história completa da Copa do Mundo. O maior espetáculo da Terra. Uma paixão que une nações. A cada 4 anos, o planeta para assistir à Copa do Mundo. Mas, por trás dos gols e das comemorações, há histórias de sacrifício, polêmicas e lendas que moldaram o futebol. Do torneio inaugural em 1930 até a glória de Messi em 2022, este é o mergulho mais profundo na história da Copa. Prepare-se para uma viagem no tempo. Em 1930, o Uruguai sediou a primeira Copa. O mundo vivia a Grande Depressão e, olha, a viagem até a América do Sul era um desafio e tanto. Por isso, a maioria dos países europeus, eles se recusaram a participar. No fim, apenas 13 seleções se aventuraram. O Uruguai, que na época celebrava o centenário de sua independência, foi o campeão, vencendo a Argentina na final. Foi um confronto que, aliás, estabeleceu aquela rivalidade clássica entre as duas nações. Em 1934 e 1938, a Copa se mudou para a Europa e a política, infelizmente, entrou em campo. A Itália, sob o regime fascista de Mussolini, conquistou os 2 títulos em meio a fortes acusações de manipulação, né? A guerra que estava iminente fez com que o torneio fosse suspenso por longos 12 anos. A Copa só retornou em 1950 aqui no Brasil. O Maracanã foi construído para ser o palco da glória brasileira. A festa estava pronta, parecia tudo certo. Mas a derrota para o Uruguai na final, aquele jogo que ficou conhecido como Maracanaço, é até hoje, para nós, a maior tragédia da história do nosso futebol. Em 1954, o milagre de Berna chocou o mundo. A super forte Hungria do Puskás, que não perdia há 4 anos, perdeu a final para a Alemanha Ocidental numa virada épica e sob um temporal daqueles. Aí sim, a era de ouro do Brasil começou, em 1958. Um garoto de apenas 17 anos, chamado Pelé, ao lado do mágico Garrincha, levou o Brasil ao primeiro título. Em 1962, mesmo com o Pelé se machucando, o Garrincha brilhou muito e garantiu o nosso bicampeonato. Em 1966, a Inglaterra foi campeã em casa, numa final bem polêmica por causa de um gol fantasma. Mas em 1970, o Brasil voltou com força total, sabe? Com aquela seleção de Gerson, Rivelino e Pelé no auge, o Brasil conquistou o tricampeonato e, assim, a posse definitiva da taça Jules Rimet. Em 1974, a Holanda do Cruyff revolucionou o futebol com aquele futebol total, mas a Alemanha Ocidental levou a melhor na final. A Copa de 1978 na Argentina foi bem marcada por polêmicas, né? Em meio à ditadura militar, os anfitriões conquistaram o título de forma bem controversa. A Copa de 1982 na Espanha teve a seleção brasileira mais amada de todas, mas a derrota para a Itália, que se sagraria campeã, marcou a eliminação do time sensacional do Zico e do Sócrates. 1986 foi a Copa de Diego Maradona. Com a famosa mão de Deus e o gol do século, ele levou a Argentina ao título de uma forma inesquecível. 1990, a Alemanha venceu a Copa mais defensiva e polêmica da história. Já em 1994, lá nos Estados Unidos, o Brasil voltou ao topo, conquistando o tetra nos pênaltis numa final dramática, diga-se de passagem. Em 1998, a França foi campeã em casa, numa final marcada pela misteriosa crise do Ronaldo. Em 2002, o Brasil se recuperou lindamente, com o Ronaldo Fenômeno sendo artilheiro e nos dando o pentacampeonato. Em 2006, a Itália venceu numa final memorável contra a França, aquela marcada pela cabeçada do Zidane.
Em 2010, a Espanha encantou o mundo com o tic-tac e a conquista do inédito título na África do Sul. A Copa de 2014, aqui no Brasil, foi inesquecível, mas infelizmente por causa daquela humilhante goleada de 7-1 da Alemanha sobre o anfitrião. A Copa de 2018, na Rússia, foi a consagração de uma nova geração francesa, liderada pelo Mbappé, que levou o bicampeonato para casa. E chegamos a 2022, no Catar, a Copa que definitivamente consagrou a lenda de Lionel Messi. Numa final dramática contra a França, a Argentina do Messi venceu nos pênaltis, num dos jogos mais emocionantes da história. Sério? O título finalmente chegou, completando a carreira de um dos maiores jogadores de todos os tempos. A história da Copa do Mundo, veja bem, é a história do próprio futebol. É a prova de que o esporte tem o poder de unir e emocionar. Cada Copa deixou a sua marca, com seus heróis, vilões e momentos que vivem para sempre na memória. E agora, a pergunta que fica, né? Qual será a próxima grande história? É a sua Copa do Mundo inesquecível. E agora, nós vamos fazer uma descrição completa sobre a Copa do Mundo. Pela primeira vez, serão 48 seleções disputando um título mundial. 3 países diferentes: Estados Unidos, Canadá e México. 104 partidas, 16 cidades sérias espalhadas pela América do Norte. Uma competição que promete bater recorde de público e muita emoção. Vamos entender tudo o que muda nessa edição histórica. Vem, o S já é nosso, vem! Finalmente tá chegando a Copa do Mundo de 2026 e nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre a competição. Dos grupos às principais estrelas, dos mascotes aos estádios, passando pelas músicas, a bola, mudanças de regras e muito mais. Então vem comigo. A Copa do Mundo começa no dia 11 de junho e vai até o dia 19 de julho. Um pouco mais de um mês e uma semana, tendo um total de nada menos do que 104 partidas. É a maior Copa da história e a gente já começa com uma novidade, porque é a primeira Copa com 48 seleções, um acréscimo considerável acima das 32 que tinha até a Copa anterior, né? Serão 5 continentes representados com 10 seleções africanas, 9 asiáticas, incluindo a Austrália que disputa a Copa através da Federação Asiática, né? Uma da Oceania, 6 times da América Central e do Norte e outros 6 da América do Sul. E aí o maior contingente, claro, são dos europeus com 16 seleções. Todas elas distribuídas em 12 grupos com 4 seleções em cada, e com a gente tendo algumas seleções muito pequenas que classificaram e vão fazer história jogando a sua primeira Copa do Mundo. São os casos dos nossos amigos de Cabo Verde e também da Jordânia, de Curaçao e do Uzbequistão. Enquanto do outro lado, mesmo com a Copa estendida, algumas seleções mais tradicionais não conseguiram classificar, como por exemplo a Polônia do Lewandowski, a Dinamarca e claro, a Itália, que pela terceira Copa seguida ficou de fora. Fica um pouco esquisito, né? Os Uzbequistão jogando a Copa e a Itália não. Mas assim, méritos pra quem se classificou. Mais pra frente eu vou dar meu pitaco sobre cada grupo, favoritos e tal, mas por enquanto o importante é saber que o formato basicamente continua o mesmo, só que com uma etapa a mais. Então todos os times de cada grupo se enfrentam, num total de 3 jogos pra cada um, e os 2 primeiros de cada grupo avançam pra próxima fase, que são os 16 avos de final. Só que além dessas seleções, também se classificam pro mata-mata 8 dos melhores terceiros colocados. E aí com o mata-mata formado, o restante é normal. 16 avos de final, depois oitavas, quartas, semis e a final. Basicamente pra gente são muito mais jogos pra gente assistir, mas pra cada seleção individualmente, meio que só aumenta um jogo caso a seleção vá até a final, né? E se você tá perguntando que maluco que vai conseguir assistir todos os 104 jogos da Copa, bom, eu vou tentar assistir todos e vou comentar grande parte deles lá no canal de cortes, então fica o convite pra você ir lá e se inscrever. É o canal secundário aqui do Eurão e já tá rolando bastante coisa interessante por lá, fechou? Outra novidade é que a Copa vai acabar sendo palco de estreia de novas regras pro futebol. Vamos passar rapidinho, mas tem muita coisa interessante, tá? Primeiro, cartão vermelho pra quem tapar a boca durante alguma briga, pra evitar algum caso de ofensa grave ou de racismo entre jogadores ali no meio de uma discussão. Eu diria que dá claramente pra dizer que essa regra aqui é a regra Prestiani. Cartão vermelho pra quem sair de campo em forma de protesto contra a arbitragem. Uma regra que também dá claramente pra gente chamar de regra Senegal. Outra
outra grande mudança vai ser que o VAR vai ter mais poderes nessa Copa, tá? Começa que eles vão poder intervir em escanteios mal assinalados, cartões amarelos dados para jogadores errados e até uma regra que já tinha passado da hora, né? Do VAR poder intervir em casos de segundos amarelos que causem uma expulsão. Tem também uma espécie de pacotão de regras contra a enrolação no futebol e essas aqui eu gosto bastante. Aquela regra do goleiro ter 8 segundos para repor a bola acabou sendo um sucesso e vai ser expandida também para tiros de meta e laterais, enquanto os jogadores que forem substituídos vão ter 10 segundos para sair de campo pelo lado mais próximo possível, e se o cara demorar mais de 10 segundos, o time dele então tem que ficar 1 minuto jogando com 1 a menos. Isso aí já tava rolando lá na MLS e parece que deu bastante certo, tá? Eu fiz um vídeo só explicando algumas dessas regras, tá passando no card aqui para quem quiser conferir. Vamos pros locais então, porque a Copa pela primeira vez está sendo disputada em 3 países diferentes, né? Canadá, México e Estados Unidos. Só que a divisão entre esses países não tá muito igualitária não. Isso porque vão ser 16 estádios em 16 cidades, sendo que são apenas 2 no Canadá, 3 no México e os outros 11 nos Estados Unidos. Eu vou falar um pouco dos estádios agora, mas eu tenho certeza que vocês vão perceber um detalhe que é importante a gente explicar, né? Todos os estádios aqui meio que tem 2 nomes. O nome oficial, que na maior parte dos casos tem naming rights, ou seja, o nome de uma empresa, de um patrocinador ali, né? E o nome que a FIFA vai chamar o estádio durante a Copa, porque eles se recusam a chamar o estádio pelo nome do patrocinador. Então a gente começa pelo Canadá, por exemplo, onde lá em Toronto tem o estádio BMO Field, que a FIFA vai chamar de Toronto Stadium. Em Vancouver também teremos o BC Place Vancouver. Já no México a gente vai ter o estádio Akron em Guadalajara, o estádio BBVA em Monterrey e o lendário estádio Azteca na Cidade do México. E vamos agora para os Estados Unidos. Começando com o AT&T Stadium em Dallas, o Mercedes-Benz Stadium em Atlanta, o Arrowhead Stadium em Kansas City, o NRG Stadium em Houston, o Levi's Stadium meio que na grande São Francisco, o SoFi Stadium em Los Angeles, o Lincoln Financial Stadium na Filadélfia, o Lumen Field em Seattle, o Gillette Stadium em Boston e o Hard Rock Café em Miami. Não é café, né? É o Hard Rock Stadium. E claro, o palco da grande final e de um dos jogos do Brasil, pelo menos, nessa Copa, né? Que é o MetLife Stadium, que fica em New Jersey, que é meio que parte da grande Nova York, vamos chamar assim. Então fica em outra cidade, mas é estádio de times de Nova York, e é meio que considerado Nova York também, não é nem a gente que tá falando, né? A própria FIFA, que vai chamar esse estádio pelo lindo nome de New York, New Jersey Stadium. Mas eu sei que vocês estão esperando a parte mais legal, que é falar sobre as estrelas da Copa. E olá, o cara finalmente vai falar do Neymar. Que nada, chegou o momento de falar dos mascotes da Copa. Ó, não tem nenhum fuleco aqui, tá? Mas eles estão tentando. Vão ser 3 dessa vez, tá? O Maple, que é um alce representando o Canadá como um animal típico do país, sendo inclusive um goleiro que, segundo a FIFA, faz defesas lendárias. O Jaguar Zayu representa o país latino vindo das selvas do sul do México e, segundo a FIFA, é um atacante muito veloz. E por último, nós temos o Clutch, a águia careca, representando os Estados Unidos e aparentemente sendo um meio-campista corajoso dentro de campo que inspira os seus companheiros. Supostamente esses mascotes vão ser até jogáveis num joguinho que a FIFA quer liberar para essa Copa do Mundo chamado FIFA Heroes. E eu digo supostamente porque parece que o jogo já foi adiado 2 vezes, a Copa tá chegando e por enquanto nada, né? De qualquer maneira são 3 mascotes, mas a bola é uma só. A Adidas Trionda, que como o nome já diz, representa ali os 3 países com essas 3 ondas, né? Cada uma delas tem uma faixa colorida representando uma nação. A azul representa os Estados Unidos, com várias estrelas ali. A vermelha representa o Canadá, com a famosa folha da árvore de maple, ou bordo em português. E o verde representa o México, com uma águia, que pelo visto também é um símbolo do país lá. Segundo a Adidas, essa bola tem uma superfície texturizada para uma trajetória mais previsível, um toque aperfeiçoado e menos absorção de água, combinada com uma estrutura de liga térmica sem costuras para mais desempenho e benefícios de design. Isso tudo significa alguma coisa? Bom, eu ainda não sei dizer, mas aparentemente ela tem uma construção parecida com a da Jabulani, lá de 2010, que deu o que falar na época, né? Eu não sei como é que vai ser a aerodinâmica da Trionda, mas que ela é bonita, ela é. E no site da Adidas, você que tá me vendo, pode comprar uma delas por apenas R$ 999.
Mas já que a gente falou de Jabulani e Copa de 2010, vale ressaltar que essa Copa, assim como 2010, vai ter a Shakira. Mais uma vez ela vai participar musicalmente da Copa, só que pra essa Copa eles não lançaram uma música, tá? Eles resolveram lançar meio que um álbum inteiro. Começa que tem uma música instrumental da Copa ali, aquela que no começo vai estranhar, mas conforme a Copa vai passando, a gente vai ouvir 1000 vezes, e daqui a 10 anos a gente vai sentir uma nostalgia da Copa de 2026. Essa musiquinha eles também fizeram um negócio interessante, que foi convidar um artista de cada uma das 16 cidades sede pra fazer um remix da música. Então meio que cada cidade da Copa tem a sua própria versão dessa musiquinha aí. Já pro álbum de músicas da Copa em si, a primeira lançada foi a Lighter, do norte-americano Jelly Roll e do mexicano Karim León. Nessa parte que eu tenho que pedir desculpas, porque por uma questão de direitos autorais, a gente não tem como tocar as músicas aqui pra vocês. Mas se tu ouvir assim, ela é bem fraquinha e não parece ter nada a ver com a Copa do Mundo. Parece mais uma música assim do Velozes e Furiosos 28 do que qualquer coisa. Nem o ritmo tem a ver com Copa, nem a letra, não tem nada de futebol, união. Cara, é assim, é esquisito mesmo. Parece uma música country com um toque de gospel. Dentre as outras músicas, a gente tem, claro, a Dai Dai, música da Shakira, tentando emplacar uma nova Waka Waka, né? E cada vez se consolidando como a voz das Copas do Mundo. E Dai Dai é meio que vamos, vamos italiano, o que não deixa de ser hilário, porque nos últimos 20 anos a Shakira tem mais participações em Copa do que a própria Itália. Tem algumas músicas que no momento da gravação desse vídeo ainda não foram lançadas, mas tem, por exemplo, a participação da brasileira Anitta na música Goals, com a Lisa do Blackpink e o rapper Rema. Nesse clipe aparecem os mascotes da Copa dançando, só que quem tem mais protagonismo no clipe é o Labubu. Então... fizeram isso aí só pra aumentar as vendas desse boneco horroroso aí, né? E falando de música, dessa vez a gente vai ter 3 shows de abertura na Copa do Mundo, tá? Um pra cada país sede, tá? E aí com vários artistas diferentes ali em cada um. E claro, outra novidade fica pra final da Copa, que vai ter um show do intervalo, puxando inspiração do Super Bowl, né? Do futebol americano, pra fazer ali uma grande performance que vai ter a Madonna, a Shakira e o BTS. É bem provável que essa brincadeirinha aí passe de 15 minutos, então não sei como é que vai ser o segundo tempo dessa final, se os jogadores de repente ficarem parados ali por, sei lá, 30 minutos no intervalo. Mas se isso acontecer, não acho que a FIFA se importe muito. A gente tá vendo eles nessa Copa fazerem um movimento muito forte pra aumentar a receita, agradar patrocinador e por aí vai, tentando pegar tudo que é de ruim dos esportes americanos, né? Mais anúncios, mais intervalos, o que vai piorar as transmissões pra quem gosta de futebol mesmo, e não dos shows e das coisas auxiliares. Até porque você tá sabendo que aquelas pausas pra hidratação que vão ter no primeiro e no segundo tempo, agora vai ser permitido para as emissoras passarem propagandas ali. Então, para quem tá assistindo em casa, sem dúvida a FIFA nos ouviu, né? O que a gente mais queria durante uma transmissão é mais propaganda do que já tem, realmente. Mas vamos voltar para falar de campo e bola então, colocando os grupos aqui na tela pra gente comentar um pouquinho sobre favoritos, possíveis zebras, né? E o fato é que assim, com essa expansão da Copa do Mundo, a gente viu um monte de histórias legais de seleções pequenas classificando e tal, é sempre bacana. Mas ao mesmo tempo, também deu uma diluída na fase de grupos. A gente não tem nenhum grupo da morte e nenhuma seleção grande realmente correndo o risco de ser eliminada da Copa na fase de grupos. Como passam várias terceiras colocadas, uma seleção como a Alemanha ou a França teria que dar um vexame assim cosmológico, né, pra conseguir ser eliminado dessa Copa do Mundo, teria que se esforçar muito. Mas vamos lá, o grupo A já começa com o destaque, já que o goleirão Ochoa foi convocado para essa Copa do Mundo e portanto estará indo para sua 6ª, o que é um recorde da competição, mas eu já falo mais sobre isso. A gente também tem a África do Sul, tem a Coreia do Sul do nosso querido Son e a República Tcheca do cara que costuma fazer uns golaços, o Patrick Schick. Não é o grupo mais empolgante, mas é um pouco equilibrado, então pode ser emocionante. O grupo B é parecido, né? A gente tem o Catar, que provavelmente vai só passear lá, né? E Canadá, Suíça e a Bósnia do veterano de Seco, que se classificou vencendo a Itália na repescagem. Esse grupo aí também diria que não tem favorito, não. Já o grupo C tem o nosso querido Brasilzão, né? A gente chegou pra essa Copa com um ciclo muito acidentado, teve mudança no comando da CBF, teve múltiplas mudanças de treinadores, teve polêmica sobre o jogador ser chamado ou não pra Copa do Mundo, um Brasil que foi mal nas eliminatórias, mas no fim das contas estamos chegando com um grande treinador, o senhor Ancelotti, gostando ou não, com um dos jogadores mais famosos do planeta Terra, o Neymar com a 10, e o Vinícius Júnior tentando tirar essa fama de que não joga nada pela seleção.
O grupo não é dos mais fáceis, tá? Tem a Escócia da estrela McTominay, que pode fazer jogo duro, e tem também o Marrocos, atual semifinalista da Copa do Mundo e campeão, entre aspas, da Copa Africana de Nações. Além disso, tem o Haiti, que a gente imagina que vai acabar sendo o saco de pancadas desse grupo aí. No grupo D, a gente tem Austrália, Paraguai e, claro, o anfitrião Estados Unidos, do Capitão América Pulisic, que vai tentar fazer bonito, né, sob o comando aí do técnico Maurício Pochettino, mas, na minha opinião, quem tem chances realmente de liderar essa bagaça é a Turquia, que tá com uma geração muito boa, tá cheia de jogadores jovens extremamente talentosos e, pra mim, pode ser uma das surpresas dessa Copa do Mundo. No grupo E, a Alemanha tem tudo pra ser favorita, mas ela chega com um pouco de incógnitas, né? Porque o Wirtz teve uma temporada que não foi das melhores, o Musiala vem voltando de lesão e não tá tão bem assim, e pro gol a seleção tava tão fraca que eles desaposentaram o Neuer já com 40 anos de idade. E eles pegam duas seleções que podem dificultar um pouco, né? Equador e Costa do Marfim, enquanto Curaçao aparentemente vai só pra passear também, vamos ver, né? No grupo F tem a Holanda, que um economista aí previu que vai ser a campeã da Copa do Mundo, tá? E ganhar a Copa para os holandeses eu acho que é pouco provável, mas eles podem ganhar o grupo, já que enfrentam o Japão, que chega sem os craques Minamino e Mitoma, a Suécia, que vai ter que se provar aí com o Gyökeres no ataque, e a Tunísia correndo por fora. Chegamos no grupo G, ainda faltam alguns, tá? Mas é culpa da FIFA, não minha. Brincadeira, hein, dona FIFA? A gente tem a geração da Bélgica longe de ser tão boa quanto antes, mas ainda com jogadores excelentes como o Doku, que terminou a temporada voando, o De Bruyne, que passou um tempão lesionado aí, né? E o Courtois, que chegando nesse tipo de competição ele faz muita diferença. E eles devem ser favoritaços nesse grupo contra o Egito do Salah, o Irã e a Nova Zelândia. No grupo H, a gente chega talvez com a favorita para essa Copa do Mundo. A Espanha chega como campeã da última Eurocopa e com o Yamal, que estava voando antes de se machucar. Pode ser que perca o comecinho da Copa do Mundo ali, mas ele deve voltar para as fases mais importantes. Contra Cabo Verde e Arábia Saudita, é bem possível que essa seleção da Espanha nem precise de força máxima para conseguir vencer. Agora contra o Uruguai de Federico Valverde, talvez o confronto seja mais equilibrado. E falando de jogadores do Real Madrid, o grupo I tem mais um craque deles, o francês Kylian Mbappé, que é sempre decisivo em Copas do Mundo e que inclusive chega doidinho para fazer 5 gols e passar o close na artilharia histórica das Copas. Pode acontecer, tá? A França também chega com o Dembélé, atual bola de ouro, e com o Olise, que se não foi o melhor jogador da temporada, foi top 3 no mínimo, né? Eles estão com um poder de fogo absurdo para enfrentar o Senegal de Sadio Mané, o Iraque e a Noruega de Odegaard e Haaland. Eu acho que vai ser um grupo bem interessante de assistir, tá? É grupo que não acaba nunca. Vamos para o grupo J, que tem a Argentina de Lionel Messi, que busca defender o seu título, enfrentando ali Argélia, Áustria e Jordânia, o que parece ser um caminho tranquilo até o mata-mata, né? Lembrando que o Messi, no momento que ele pisar em campo, já faz história, se tornando o primeiro jogador a atuar em 6 Copas do Mundo. Aí você pode se perguntar, pô, mas tu não falou que o Ochoa também tá indo pra sexta? Sim, só que ele como goleiro nas primeiras 2 Copas não entrou em campo. Então ele vai pra 6ª Copa do Mundo, mas só vai ter jogado 4 se ele jogar essa aqui, tá? Enquanto o Messi jogou em todas. E não só o Messi, o mesmo vale para Cristiano Ronaldo, que chega com Portugal como cabeça de chave ali, digamos, do grupo K, né? Junto com Bruno Fernandes, Bernardo Silva, Vitinha, João Neves. No papel é um timaço de bola que vai enfrentar a Colômbia de Luiz Dias, a República Democrática do Congo e o Uzbequistão, que é uma seleção de que tá com uma cara de que vai consagrar o CR7, ele vai meter gol aí com certeza, hein? E finalmente chegamos no último grupo, o grupo L, em que a Inglaterra de Thomas Tuchel surpreendeu ao não convocar Phil Foden e o gelado Cole Palmer, mas vai com um elenco recheado com o Rice, o Bellingham, o Saka e o absurdo Harry Kane para tentar finalmente acabar com a piadinha de que os ingleses não ganham nada. Eles vão enfrentar Panamá, Gana e a seleção da Croácia do interminável Luka Modric, que deve concorrer ali pela liderança. E aí se você pensou, cara, é grupo demais, é seleção demais, não acabava nunca, com certeza alguns de vocês pularam pra frente no vídeo, né? Saibam que a nossa querida FIFA está pensando em expandir a Copa de 2030 para 64 seleções. Daqui a pouco a Copa começa a ter tanta seleção que não precisa mais de eliminatória. Toda seleção que existe vai pra Copa. E aí quando eles quiserem expandir a Copa do Mundo para 250 seleções, vão ter que começar a chamar clubes, né? Pra preencher as vagas ali. Então quem sabe lá na Copa de 2050 a gente não tem um grupo Y com Brasil, Cabo Verde, Corinthians e Totão da Massa. Seria bom, hein? Conectado. Meu momento docinho conectado, Nutella BeWare. Se você é fã de Nutella, preste bem atenção.
Nutella Blueberry é uma barrinha super prática, crocante por fora, com aquele recheio maravilhoso de Nutella que todo mundo ama. Isso é bom demais. Gente, isso aqui é um perigo, viu? Você come e não quer mais parar. Se tiver mais gente na sua casa, esconde, porque vai acabar rapidinho. Perfeita para levar na bolsa, na lancheira e aquele lanche rápido no meio do dia. Então já fica a dica, Nutella Blueberry, praticidade em qualquer momento. A Nutella que você adora em formato de barrinha. Nutella Be Ready. Uma barrinha com recheio de Nutella e uma casquinha crocante. Pronta para saborear. Receita da Copa do Mundo. Copa do Mundo combina o quê? Com reunião entre amigos, família, muita torcida, festa. Por isso a nossa receita de hoje entra totalmente no clima de verde e amarelo. Uma bebida inspirada nas cores do Brasil, refrescante, fácil de preparar, perfeita para você tomar durante o jogo da seleção. Vamos a pedir. A gente vai começar fazendo a parte amarela do nosso suco. Para isso, pessoal, eu tenho aqui uma manga picada. Vou colocar dentro do liquidificador e junto ainda meia laranja espremida. Daí, pessoal, é o seguinte, a gente vai colocar 120 ml de água, né, que é meio copo, e depois da água é opcional. Se vocês quiserem colocar aí o álcool, né, a bebida alcoólica, vocês podem colocar meia dose ou 20 ml de vodka. E por fim, açúcar a gosto, tá bom, pessoal? Eu coloquei mais ou menos aqui uma colher de sobremesa de açúcar, mas vai aí do seu gosto. É só fechar o liquidificador e bater muito bem. Feito isso, pessoal, a gente precisa de uma peneira. A gente vai peneirar esse suco para retirar os fiapos da manga, tá? Lembrando que você não precisa jogar os fiapos fora. Pode guardar para fazer algum bolo que tem bastante fibras. Não precisa desperdiçar essa parte não, tá bom? Depois que você conseguir um suco bem liso, leva esse copo para a geladeira para que fique bem geladinho na hora da montagem, tá bom? O rendimento dessa receita é de 2 copos aí de bebida. Se você quiser aumentar para fazer para a família inteira, fica à vontade, é só dobrar ou triplicar os ingredientes, tá bom? E passando então para a parte verde, né, do nosso suco. Eu tenho aqui, pessoal, 2 kiwis já cortadinhos. Vou colocar ainda meio limão espremido e de novo 120 ml de água. Se você quer colocar bebida alcoólica, o momento é agora. Coloca meia dose, 20 ml de vodka e o açúcar novamente é a gosto, tá bom? Mais uma vez, vamos bater muito bem. E antes de continuar, deixa eu só mandar um beijão pra Ariane, que fez a nossa palha italiana com perfeição. Se você fizer alguma receitinha assim como ela, posta no Instagram, marca a hashtag Cozinha do Bom Gosto na legenda e marca o @Cozinha do Bom Gosto na foto, fechado? E olha só, pessoal, depois que a gente bateu aí o suco de kiwi, a gente novamente vai peneirar, tá bom? Pode aí guardar o restinho que sobrou para você fazer uma geleia. Enfim, essas fibras são muito saborosas. Conseguiu seu suco lisinho, leva para a geladeira para ficar geladinho, porque esse drink é gostoso de beber gelado, né? E vocês perceberam que ele fica dividido ao meio, né? Fazendo uma ondinha no meio. Como é que eu fiz isso? Olha só, pessoal, eu peguei algumas fatias de limão que são exatamente do tamanho do meu copo. Então é legal você dar uma medida aí no seu copo, né, antes de escolher os limões né, do supermercado, porque aí você corta umas fatias mais ou menos do mesmo tamanho. Depois que você cortou a sua fatia do limão, é legal você pegar um canudo de papel, pessoal. Por que um canudo de papel? Porque ele, né, vai ser mais ecológico. Os canudos de plástico demoram para se decompor e podem causar muitos problemas no ambiente, então escolha sempre um canudo de papel. Pega esse canudo de papel, pessoal, e faz um furinho no seu limão, tá bom? E olha só, pessoal, agora sim a gente vai começar a montagem. A gente vai pegar o nosso copo, a gente vai colocar o suco de manga até a metade do copo. A gente vem então com a fatia de limão furada, vamos ajeitar. Não precisa ficar tão retinho, pessoal. Inclusive é legal que você consiga fazer algumas ondas, né? E por fim, ajeita aí o canudinho e o suco de kiwi. E tá pronto, meus amores!
Copa do Mundo tem música, tem dança, tem a galera animada aí. Quando a seleção entra em campo, o Brasil inteiro canta junto. Por isso a nossa dança de hoje é sobre o quê? Brasil com S. Uma música que já virou trilha sonora de nós brasileiros, que somos fãs de futebol. Prepara o espaço. Começou aquela hora. Bora mexer o esqueleto. Brasil, Zil, Zil, Zil. Conectado. Brasil, 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 a seleção chegou! Vini Júnior, Rafinha, Alisson, Casemiro, Militão, Marquinhos, Fabinho, Alexandre, Paquetá, Wesley, Cabeção, Matheus Cunha, Martinelli, Henrique, Estevão, respeita o manto, o rei voltou! Vini Júnior, Rafinha, Alisson, Casemiro, Militão, Marquinhos, Fabinho, Alexandre, Paquetá, Wesley, Cabeção, Matheus Cunha, Martinelli, Henrique, Estevão, respeita o manto, o rei voltou! Hamburguinho, mó fome. Esse tempo de entrega, sei não, hein? Quem disse, menina? Ivete? 99 Food pede pra ver. Mas como? Na 99 Food, seu pedido chega no horário. Quem pede, pede. Quem pede, repete. Quem pede, pede mais. Na 99 Food é assim, seu pedido no horário ou cupom de desconto. Pede pra ver. Quem pede, pede. Quem pede, repete. Quem pede, pede mais. É gol! É do Brasil, Zil. Aqui é o Brasil. Quem finaliza o nosso segundo tempo. A nossa partida aqui no Conectado, né? Semana que vem eu estou de volta. Estou torcendo aqui para o Brasil, lógico. Hoje nós entramos no clima de Copa do Mundo. Passamos por Nova York para viver essa expectativa desse evento que está chegando. Falamos sobre as curiosidades e histórias de torneio, uma receita especial para os dias de jogos e ainda dançamos a sua torcida brasileira. Semana que vem tem muito mais. E que vem o quê? Nosso Hexa. Eu sou o Thiago Reguini e espero você no nosso próximo Conectado. Um grande beijo, fique com Deus e tchau! Conectado é do Brasil! Brasil, Zil. Sempre